Você já parou para refletir sobre o porquê de tanta inquietação no mundo? Como se todas as nações condenadas em rebelião, como um mar revolto que não encontra descanso. Parece que, a cada dia, o coração humano busca se libertar de algo que, na verdade, nunca deveria ser solto. Mas o que é isso? E por que essa luta tão insistente contra o que é eterna e imutável? Hoje, vamos mergulhar juntos em um dos salmos mais profundos e poderosos da Bíblia, o Salmo 2. Ele não é apenas um poema antigo, é como um espelho que reflete a condição humana e, ao mesmo tempo, revela a majestade e o governo soberano de Deus. Esse texto fala de reis que tramam, povos que se levantam, mas, acima de tudo, de um Deus que ri. Sim, ele ri, mas não de desprezo. É um riso que carrega o peso da verdade. E no meio de tudo isso, há um convite, um chamado à submissão, à reverência, ao refúgio. Imagine-se diante de um rei, não um rei comum, mas o Rei dos Reis, aquele que governa os céus e a terra. Como seria estar diante dele em meio ao caos? O que ele nos diria sobre o boato deste mundo? Agora, prepare o seu coração, porque vamos ler o Salmo 2. Cada palavra carrega um símbolo, uma imagem, uma mensagem que vai além do que os olhos podem ver. Então, abra sua mente e sua alma, porque o que vem a seguir pode transformar a forma como você enxerga a vida, a fé e o futuro. E assim, seguimos para o Salmo completo, que nos guiará nessa jornada. Salmo 2. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição, e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, e em seu furor os terror, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor. Exultem com tremor. Bejem o filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acenda-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiaram. Cada verso desse salmo é como uma lâmina que corta as ilusões do mundo. Ele revela uma luta que não é apenas externa, mas interna, uma batalha travada no coração humano contra o governo divino. Mas o que significa tudo isso? Por que as nações se rebelam? E quem é esse rei ungido que Deus proclama? Vamos refletir sobre essas questões enquanto mergulhamos na profundidade espiritual e na mensagem transformadora deste salmo. O Salmo 2 é um verdadeiro retrato da tensão entre o céu e a terra, entre a rebelião humana e o governo soberano de Deus. É como se o texto nos colocasse diante de um palco cósmico, onde reis e nações se unem em conluio, tentando romper os laços com o Criador. Mas, em meio a essa cena de rebeldia, surge uma pergunta retórica que ecoa com ironia divina. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Pense nisso. Tramam em vão. Aqui, o salmista já nos dá uma resposta antes mesmo de desenvolver o conflito. O confronto contra Deus é inútil. A luta contra o seu plano é fútil. É como tentar apagar o sol soprando contra ele. Essa imagem nos convida a refletir sobre a pequenez dos esforços humanos diante da majestade do Altíssimo. Os reis da terra conspiraram, levantando-se com altivez e gritando: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Mas será que são realmente atuais? Ou será que o governo de Deus é, na verdade, aquilo que mantém a ordem e sustenta a criação? Essa frase carrega um simbolismo poderoso. A humanidade, em sua rebelião, enxerga a liberdade como autonomia de Deus, mas não percebe que a verdadeira liberdade só existe sob o senhorio dele. Então, o texto nos leva ao trono celestial, onde Deus observa tudo. Mas, em vez de se alarmar ou se preocupar, ele ri.
Que imagem impactante! Um Deus que ri diante da rebelião humana. Aqui encontramos um exemplo de ironia divina. Esse riso não é um riso de desprezo, mas uma demonstração da soberania absoluta de Deus. Ele não é ameaçado nem abalado pelas tramas dos homens. Sua autoridade é inabalável, e sua vontade prevalecerá. E como um trovão que rompe o silêncio, Deus declara: Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Quem é esse rei? Este é o prenúncio de Cristo, o Filho de Deus, o ungido que governará sobre todas as coisas. Essa declaração nos transporte para o Novo Testamento, onde Jesus é revelado como o Rei dos Reis, aquele que recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. O Salmo continua com palavras que ecoam como uma profecia messiânica. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os limites da terra como tua propriedade. Aqui, somos confrontados com uma metáfora viva, o Filho de Deus como os herdeiros legítimos de toda a criação. Não há limites para o seu domínio. Ele não é apenas um rei local, mas o rei universal. Mas o tom do texto muda. Ele não é apenas um convite à submissão, é também um alerta. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Deus chama os poderosos a considerar sua soberania antes que seja tarde demais. Há uma dualidade aqui: temor e refúgio. Aqueles que se submetem ao Filho encontram alegria e proteção, mas aqueles que persistem na rebeldia enfrentam a ira divina. E por fim, o salmista nos deixa com uma imagem de esperança. Como são felizes todos os que nele se refugiam. A rebelião humana pode ser grande, mas maior ainda é a graça de Deus, que oferece refúgio àqueles que se voltam para Ele. Esse é o convite do Salmo 2, abandonar a luta contra Deus e se render ao seu governo amoroso. Mas como podemos transformar essa mensagem em uma oração sincera? Como podemos nos dobrar diante desse Rei e encontrar refúgio em sua presença? Prepare-se, porque agora é o momento de nos colocarmos diante do trono celestial, em humilde Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso. Nós nos colocamos diante de Ti neste momento, com humildade e reverência, reconhecendo que Tu és o Senhor dos céus e da terra. Tu és o Rei soberano, aquele que governa com justiça, verdade e poder incomparável. Senhor, assim como o Salmo 2 nos revelou, muitas vezes a nossa humanidade tenta se rebelar contra o Teu governo, contra os Teus caminhos. Perdoa-nos, ó Deus, por todas as vezes em que, em nossas fraquezas e orgulho, tentamos viver longe de Ti, como se pudéssemos ser suficientes por nós mesmos. Senhor, nós vemos um mundo em tumulto, nações em conflito, corações resistidos e mentes que tramam contra a Tua vontade. Mas sabemos, Pai, que nenhuma trama humana pode frustrar os planos de Deus. Tu és o Deus que ri, não porque desprezas, mas porque nada pode abalar o Teu trono. E ao mesmo tempo, Senhor, o Teu riso carrega um peso de justiça e santidade que nos faz tremer. Tu és o Deus que repreende com amor, mas também com autoridade, chamando a humanidade a se voltar para Ti antes que seja tarde demais. Ó Senhor, nós registramos o Teu ungido, o Teu Filho, Jesus Cristo, aquele que foi proclamado Rei sobre todas as coisas. Declaramos que Jesus é o nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso refúgio. Ele é o Filho amado, a quem todas as nações pertencem, e em cujo nome todo joelho se dobrará um dia, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ajude-nos, Pai, a nos render completamente a Ele. Arranca de nós toda a resistência, todo orgulho, toda a ilusão de independência. Queremos nos prostrar diante do Teu Filho, beijar o Teu Filho, como o Salmo nos convida a fazer, não apenas com nossos lábios, mas com o coração cheio de temor e estímulo. Senhor, nós Te pedimos, governe nossas vidas. Quebra em nós tudo o que ainda se levanta contra a Tua vontade. Usa a Tua vara de ferro para despedaçar o nosso orgulho como vasos de barro, para que possamos ser restaurados por Ti, pois sabemos que em Tuas mãos, mesmo o vaso quebrado pode ser refeito, moldado e transformado para a Tua glória. Pai,
Nós intercedemos pelas nações, pelos governantes, pelas autoridades da terra. Sabemos que muitos resistem ao teu governo, mas oramos para que os corações sejam tocados, que os olhos sejam abertos e que as nações se voltem para ti. Que as correntes que muitos veem como pressão os sejam reveladas como a verdadeira liberdade que só existe em ti. Que os reis da terra sejam prudentes, que os líderes seguros sejam prudentes, e que todos reconheçam que não há outro nome, além do teu, que salva e que reina para sempre. E, Senhor, para aqueles que estão cansados, abatidos, confusos ou com medo, nós clamamos que encontrem refúgio em ti. Tu és o Deus que acolhe, o Deus que protege, o Deus que guarda. Felizes são todos os que se refugiam em ti. Que essa felicidade seja real em cada coração que agora te busca, que agora te regulará como o único Rei e Senhor. Pai, nós nos rendemos à tua soberania, à tua majestade, ao teu amor inabalável. E agora, enquanto nos preparamos para concluir este momento diante de ti, pedimos que essa mensagem, essa reflexão, continue ecoando em nossos corações, nos guiando a uma vida de entrega e orientações ao teu Filho. Amém. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, depois de mergulharmos juntos na profundidade do Salmo 2, uma pergunta se tornará finalmente: como você responderá a essa mensagem? O salmista nos convida a algo grandioso, algo que não é apenas poético, mas profundamente transformador. Ele nos chama a abandonar a rebelião, a largar as armas do orgulho e a nos voltar para o verdadeiro Rei, o único que pode trazer paz ao nosso coração e propósito à nossa existência. E você? Já tomou a decisão de se refugiar no Filho? Não há decisão mais importante na vida do que essa. As nações podem se levantar, os reis podem conspirar, mas no final, feliz será aquele que escolher se refugiar nele. Essa felicidade não é passageira, não é circunstancial. É uma alegria que nasce da certeza de estar sob a proteção e o amor do Rei dos Reis. Então, eu te convido agora. Não deixe essa palavra escapar do seu coração. Que tal dar um passo hoje? Que tal se entregar completamente ao governo de Jesus, confiando nele como seu refúgio? Escreva nossos comentários como essa mensagem tocou o seu coração. Compartilhe suas lutas, suas reflexões, para que possamos orar por você e com você. E mais, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Há tantas pessoas ao nosso redor que vivem em rebelião contra Deus, muitas vezes sem nem perceber. Seja um instrumento nas mãos do Senhor para alcançar essas vidas. Quem sabe, através de você, Deus não tocará o coração de alguém que está perdido e precisando encontrar refúgio para Ele? Prepare-se, porque o que vem a seguir é apenas o começo de algo maior. Deus tem muito mais a falar ao seu coração e a transformar em sua vida. Não perca a oportunidade de continuar crescendo na fé, caminhando ao lado dele e sendo guiado por sua palavra.